Olá, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre a felicidade. Você é feliz? Quem é feliz perto de você? Você faz alguém feliz? Você conhece alguém feliz? E para tanto, nós vamos receber 3 craques para falar sobre esse assunto. A psicanalista, a professora Beatriz Neves, o professor em Ciências Políticas, Antônio Calisto, e o professor da USP, médico geriatra, Dr. Júlio Morigutti. Fique conosco. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Um oferecimento. Unimed. Se você comparar, vai escolher Unimed. Shopping Santa Úrsula. Tudo para conquistar você. Luminus Cabelo e Estética. Cabelo e estética para homens e mulheres. E Pinguim Grill. Todos os cortes de carne do Barbacoa no Pinguim do Santa Úrsula. Em primeiro lugar, nessa noite eu quero mais uma vez agradecer a presença do meu amigo jornalista João Marcos dos Santos, diretamente de São Paulo, para mostrar a sua felicidade, tá certo, João? Olha o sorriso. Boa noite, Edmo. Boa noite. Obrigado pelo convite. Wellington, eu vou pedir a câmera aberta, porque eu vou dar uma passada aqui, ó, com a... Pode colocar a câmera aberta? Aí, a professora Beatriz Neves, o professor Antônio Calisto e o professor Júlio Morigutti, porque eu já quero começar o programa assim, com a professora Beatriz. Eu trouxe a capa de um jornal A Cidade, aqui, o Bruno vai me ajudar ali. Pode mostrar a capa inteira, viu, Júlio? Pode mostrar a capa inteira. Aí, olha lá. Sessão suspensa na Câmara. Câmara, o que está aqui embaixo? Pode ficar. Câmara é procurada sobre aumento de secretários. Enfim, clube terá que pagar. Como é que, professor Beatriz, no geral, como é que pode ser feliz se com esses jornais, todo dia, com essas notícias, as rádios todo dia com essas notícias, como é que pode ser feliz com isso? Então, não dá para ser feliz, né, Edmo? Inclusive, um dos parâmetros para se medir a felicidade de um povo é o sentimento de que eles estão vítimas de corrupção, né? A ONU, todos os anos, eles soltam lá o ranking dos países mais felizes, e a forma que eles têm de medir essa felicidade da população é aplicando um questionário, e entre uma das perguntas desse questionário é essa pergunta, né? Você acha que você vive num lugar de corruptos? Você vive numa igualdade social? Existe justiça social onde você vive? E dependendo da resposta, né, é um dos parâmetros para se medir felicidade. Professor Antônio Calisto, velho amigo, ex-vice-prefeito de Ribeirão Preto. Aliás, a gente queria mandar um abraço aqui para o Dr. João Gilberto Sampaio, que anda aí retirado, recolhido, mas prefeito importante numa época importante da política brasileira, numa época importante da política brasileira. Ditadura militar. Prefeito de Ribeirão Preto, e o Calisto era o vice-prefeito dele. Calisto, a pergunta é a seguinte: você abandonou a política? Não, na verdade, Edmo, ficou impossível fazer política séria no Brasil. Não dá para ser feliz? Porque a influência do poder econômico é muito grande. Você vê com FHC, Lula, Dilma, nós não tivemos reforma política alguma. Quem faz os parlamentares é o poder econômico, que na verdade vão representar aqueles que os financiaram. Ou seja, ele não representa a sociedade, não representa a quem sociedade. os colocou lá. Então, na verdade, enquanto existir esse programa, esse financiamento privado de campanha, se não existir liberdade, reforma política verdadeira, nós vamos continuar vivendo esse faz de conta. Porque, na verdade, os nossos representantes não nos representam. E, por outro lado, a própria população, ela não cobra, ela não se organiza. Se você perguntar ao eleitor em qual parlamentar ele votou na última eleição, ele não sabe. Então, ficou muito difícil fazer política séria. Uma pessoa não se enriquece com subsídios, com salários, entendeu? Quem entra em política e o faz seriamente, na verdade, fica mais pobre, porque a política séria é uma missão, porque política não é profissão, é missão. E todos nós somos um tanto quanto políticos, né, professor? Todo mundo é político, João.
Até dentro da sua casa você é político. Tem um amigo meu que disse... Por exemplo, eu acompanho o Edmo aqui, ele nem sabe, mas eu acompanho ele e sua família há muito tempo. Muito obrigado. E vejo suas posições, desde a polêmica do Antônio Cassone. Então, e até agora no trato desse programa eu vi a sua objetividade, que em política não existe. É um lenga-lenga para comprar esses aviões que o Brasil para substituir os milhares. Foram 10 anos de negociação e, em cima disso, mentira, demagogia, deve ter havido algum superfaturamento, alguém levou por fora. O Sarkozy veio desfilar com o Lula achando que ia levar Rafale. São licitações, geralmente licitações fraudulentas, né? O Tribunal de Contas, ele não pega isso. Ele pega o aspecto formal, se aplicou X% na educação, se cumpriu a lei de responsabilidade fiscal. Mas, na verdade, ele não fiscaliza, ele não tem condições de avaliar o sobrepreço que acontece em quase tudo no Brasil. E aí não dá para ser feliz, né? Impossível. Professor Júlio Moriguti, aí como é que as pessoas da terceira idade, professor, o senhor que estuda, o senhor que dá aula, o senhor que atende, como é que a pessoa da terceira idade vai sorrir, né? A gente tem aí, infelizmente, o professor Calixto, a Beatriz, eles falaram bastante da coisa de uma maneira pessoal e genérica. E eu fico preocupado com a terceira idade, porque para mim eu fico vendo aposentadoria, plano de saúde que fica inviável, aposentadoria que nós subimos o salário no final do ano para esse ano para R$ 724, enquanto o salário de aposentado é 400 e alguma coisa. Como é que faz? Revisão do cálculo previdenciário. O índice lá, o fator previdenciário. Como é que a pessoa da terceira idade vai ser feliz, professor? Bom, inicialmente, boa noite aos telespectadores. Olha, isso tudo realmente vai piorar uma possível felicidade dentre os idosos, né? Os idosos convivem, além disso tudo, com uma frequência maior de doenças, né? E associado a isso, medicamentos também caros, né? No convívio social, muitas vezes, ele é colocado no quartinho do fundo por causa do crescimento da família, e isso tudo vai envolvendo, levando a uma diminuição da felicidade. E os idosos, como já foi inicialmente falado, está crescendo muito a população idosa em todo o mundo, especialmente nos países do terceiro mundo. Lá na sua consulta, não é na aula com seus alunos, mas o senhor atende também no HC pessoas da terceira idade. O senhor também é psicólogo, né? Não sou psicólogo, mas a gente precisa trabalhar muito com essa parte. Né? Eu costumo falar que sauna de homem e manicure de mulher é consultório de desabafo, né? As pessoas vêm trazer os problemas para o senhor lá no HC? Muitas vezes, frequentemente, eles vão para ter alguém para ouvir, né? Para ouvir o que eles têm para conversar, para queixar, porque querem eles não atenção têm, a isso, né? Eles não têm essa oportunidade. Aqui ele tocou no assunto porque existe uma grande discriminação em relação ao idoso. Porque além dos problemas que o doutor Moriguti falou muito bem, a professora Beatriz, temos o problema do preconceito. O idoso no Brasil é marginalizado. Eu disse à professora Beatriz antes do programa que trabalhei no sindicato. Quando o cidadão se aposentava, passava alguns meses, ele morria, porque o trabalho era a vida dele, né? E essa experiência acumulada, eu vi isso na diretoria de ensino de Ribeirão Preto, não servia muito. Às vezes era uma pessoa super eficiente, mas já havia o desgaste, aquela visão de que a pessoa era velha, né? E o próprio símbolo do idoso, professora Beatriz, eu acho discriminatório. Você vai aquela bengalinha. Eu me recuso, eu já tenho
idade para uso. Segundo os conceitos, você já é um idoso. Segundo os conceitos aí deles. Eu sempre me recusei a entrar na fila de banco de idosos porque demora mais do que a fila comum. Né? E nos shoppings, aquele símbolo, ele é horroroso. Não é só um no shopping, não. Mas discriminatório. Agora, descobriram também que o idoso é um bom consumidor. Exatamente. Quando ele é um bom consumidor, ele é bem tratado. Agora, como vocês disseram, com essa aposentadoria, preço de medicamentos, ele acaba... Não há como ser feliz. Essa política que o governo faz de levar para São Paulo, de ônibus, a professora Beatriz queria saber, isso tem servido para demagogia. Mas, professor Júlio, a pergunta que eu estava fazendo é assim, o que o senhor mais ouve ou não tem? As reclamações são genéricas lá no seu gabinete? Não, são genéricas, mas assim, grande parte dos pacientes, eles ficam muito felizes, não sei se felizes, mas contentes de realmente poder ter alguém para ouvir essas queixas dele, né? Então, e conversar, eles saem do consultório normalmente bastante diferente de como entraram, só por ter alguém desabafado para ter ouvido essa queixa dele. Aí, doutora. Você estava falando isso, eu estou me lembrando de uma pesquisa que foi feita na Inglaterra com centenários. Procuraram o máximo de idosos, né, acima de 100 anos, e como que era a vida deles, e como é que eles avaliavam a vida, o que os fazia felizes, né? Essa pesquisa foi durante uns 10 anos que eles acompanharam, e era uma história de vida. E eles selecionaram alguns itens dessas histórias de vida, onde esses centenários mostravam o que é que tinha dado suporte para eles estarem bem aos 100 anos, porque eram pessoas que estavam bem, que eram independentes, que tinham uma qualidade de vida muito boa aos 100 anos, e mais de 100 anos. Então, um dos itens que eles apontavam era o suporte social, né? Muitos deles tinham enfrentado guerra, perdido filhos, né? Grande parte deles tinham perdido filhos, que eram baques assim, da vida, né? Muito fortes para serem suportados. Mas o suporte social que eles recebiam, de pessoas que eles amavam, pessoas que estavam sempre ao lado deles, isso... eles mostram, né, que era de grande valia para que eles continuassem a vida. Uma outra coisa muito importante é o engajamento com a vida. Todos essas pessoas centenárias que foram entrevistadas tinham projetos de vida, né? Porque o projeto, muitas vezes, do idoso é: eu quero aposentar, mas e depois da aposentadoria, o que você vai fazer? Grande parte deles diz. Mas aí não é cultural, Beatriz? Porque a gente estava falando aqui com o Calixto, e eu não sei, o professor Júlio também pode falar para a gente. Eu acho que quando você fala em países desenvolvidos, você está falando aí é a melhor alimentação para a terceira idade, é uma política menos corrupta, menos agressiva junto ao cidadão, você tem uma longevidade, basta ver a idade média comparada, Brasil com esses países mais desenvolvidos, e o que acontece? A minha vida não termina aqui. Agora, o brasileiro não. O brasileiro morre com a aposentadoria, ou não? Não, é obrigado a continuar trabalhando, fazendo bico... Para sobreviver. Para complementar a mísera aposentadoria que recebe. A não ser que seja funcionário público federal, de alguma área, né, principalmente estadual, se for do judiciário ou do legislativo, ele se aposenta bem. Aí é ad eternum, né? É vitalício. Fora isso, o professor falou muito bem. Vem os remédios que sobem periodicamente, né? Eles são altíssimos, principalmente remédio para a área psiquiátrica, onde o idoso, como disse a professora Beatriz, acaba indo pela depressão, porque ele acha que a vida acabou. O Ariano Suassuna perguntaram para ele se ele lê autores brasileiros. Ele falou: eu não li nem Dostoiévski. Entendeu? Quanto mais... eu não consegui ler Dostoiévski. Agora, só que o que você falou, esse pessoal centenário entrevistado nessa pesquisa em países desenvolvidos, tinham um projeto de vida? Tinham, mas é uma coisa que o professor Júlio vai concordar comigo, é que
precisa ter um preparo para envelhecer, né? A gente não tem esse preparo. A gente nega a velhice, né? Parece que a gente nunca vai chegar lá. Né, exato, A educação ela é super deficiente. Hoje estão falando na Universidade Livre para a terceira idade, mas ainda está caminhando muito de forma muito pequena. Professora, a senhora falou da pesquisa na Europa e tudo mais. Qual o peso de políticas públicas, principalmente para a terceira idade, que alguns chamam também de melhor idade, o que tem de verdade nisso? E qual o peso, o impacto de boas políticas públicas para que os mais idosos sintam-se cada vez mais felizes ou ainda com projetos de vida, quer dizer, acreditando que ainda tem muito a contribuir e a dar para a sociedade e receber também? Bom, muito boa a sua pergunta. Eu falei que ele é bom. Coisa, que ele é bom, vocês pensaram que não era, mas primeira coisa que eu acho que era interessante a gente definir o que é felicidade. A gente está falando muito de felicidade, né? Mas tem várias definições de felicidade. A definição que eu trabalho, que a maioria dos cientistas trabalham, é a seguinte: felicidade ou o bem-estar subjetivo, que os americanos gostam de chamar, é a presença de sentimentos positivos, né, e a diminuição de sentimentos negativos em relação à vida. E como que eu avalio a minha vida como um todo? Se ela vale a pena, se não vale. Então, geralmente, a gente aplica 3 perguntas, uma escala de 0 a 10, e aí você pode perguntar: como é que você avalia a sua vida como um todo? 0, muito ruim, e 10, muito boa, né? Que grau que você está? Uma escala Likert. E também a presença de sentimentos positivos, porque ser feliz não é só ter tudo muito bom e ser feliz o tempo todo, ficar sorrindo, né? É ter a maior parte, né, da sua vida preenchida com projetos bons, coisas boas na sua vida. Bom, quando você fala de como que as políticas públicas, existem uma série de cientistas que sugerem, né, para os legisladores algumas leis para que possibilitem que os idosos tenham uma vida melhor. Um dos fatores que participam desse sentimento de felicidade é a saúde. Né? Saúde, segurança, transporte, emprego. Quando a pessoa preenche esses requisitos na vida dela de uma forma satisfatória, ela tem esse sentimento de bem-estar, né? Então, uma das preocupações maiores dos idosos, eu acho que é a segurança atualmente e a saúde em primeiro lugar e depois a segurança. Então, o idoso, ele tem uma série essa pesquisa que eu contei foi feita no Reino Unido, né? Onde é diferente a situação social deles da nossa. Muito. Mas assim, então o nosso idoso, quando você supre, Edmo, essas necessidades básicas, digamos assim, é igual aquela pirâmide de Maslow, né? Quando você supre as necessidades básicas, aí sobra tempo para eu fazer planos para o meu futuro, para a minha velhice. Eu vou mexer com arte, com jardinagem, vou cozinhar. É o que o João Marcos, né, tem feito recentemente. Olha, eu vou chamar o primeiro intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta com o segundo bloco do programa. Até já. Lausi, o nome que realiza seus desejos. Joias elaboradas com matérias-primas certificadas e aprovadas. Alianças, pulseiras, colares, relógios com design exclusivo. A joalheria Lausi também confecciona a joia do seu sonho. Você vê, a Lausi produz. Você cria, a Lausi faz. Você sonha, a Lausi realiza. Lausi, a realidade do seu sonho. Joalheria Lausi.
Ribeirão Shopping, Campinas e São Paulo. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa de hoje. Eu queria falar para você da Unimed. Nós estamos falando aqui da terceira idade, nós estamos falando de um plano de saúde que é o maior do Brasil, que é o maior plano de saúde do estado de São Paulo e é o maior plano de saúde de Ribeirão Preto. E por quê? Porque a Unimed tem o maior número de médicos cooperados, são mais de 900 médicos à disposição dos seus associados, e não só pela quantidade, mas pela qualidade dos médicos da Unimed. Tem o maior número de hospitais credenciados, o maior número de laboratório. Na região de Ribeirão Preto, é o maior número de conveniados. Por isso é que a Unimed é o melhor plano de saúde que você pode ter. E lembrando do hospital modelo da Unimed que vem vindo aí em Ribeirão Preto, ali na zona sul de Ribeirão Preto. Se você tem Unimed, você é feliz. Professor Júlio, nós estamos falando aqui sobre o preparo da pessoa para a aposentadoria. Eu quero fazer um sinônimo ou comparativo, o preparo da pessoa para a terceira idade, o preparo da pessoa para o envelhecimento. E hoje, ou mais recentemente, a gente se fala muito, esse preparo vem desde cedo, né? Vem desde a sua adolescência, a sua infância, os seus cuidados, o esporte, o exercício. E o senhor atende pessoas com, a grande maioria, com baixo poder aquisitivo, que vão até o HC. Essas pessoas estão preparadas? As pessoas foram preparadas? É um universo que a gente não vê e que o senhor vê. Antes de responder essa pergunta, eu gostaria de voltar em 2 pontos. Um ponto tocado pela professora Beatriz, né, sobre o que deixa uma pessoa feliz, o que poderia deixar uma pessoa feliz. E ela falou do convívio social. Convívio social esse pode ser com a família, mas tem trabalhos mostrando também que a parte, inclusive, da memória, da cognição, ela melhora. Um dos fatores é ter amigos e conviver com esses amigos, né? Então, para ver qual é a importância disso daí, da sociedade, do ter amigos, né? Para, inclusive, não ter prejuízo da memória. Uma segunda coisa também foi comentado pela professora Beatriz no finzinho do primeiro bloco, é que estava se falando bastante em desgraças levando a resultados numa infelicidade, né? Eu tenho a impressão, eu tenho comigo que a felicidade é alguma coisa muito subjetiva, né? É claro que tem parâmetros que possam medir isso daí, mas mesmo com todas essas desgraças faladas, de baixa aposentadoria, de remédios caros, tem muitas pessoas nesse bloco de pessoas aí que são felizes mesmo assim, né? Elas conseguem encontrar em outras coisas motivos ainda para ser felizes. Lidam melhor com as adversidades, é provavelmente, isso? Eu acho que são pessoas... Eu vou perguntar para a ciência. Vou perguntar para a ciência, como é que o cidadão nesse país vai envelhecer, vai viver bem aposentado, com tudo que lhe é oferecido nas políticas públicas, seja municipal, estadual ou federal, essa ausência gravíssima da assistência e do auxílio previsto em Constituição, não cumprido em Constituição. Como é que o cidadão vai chegar lá na frente, que depois o Calixto já entra fazendo o gol depois do senhor? Como é que ele vai chegar lá na frente feliz, professor? Não, o que eu quero dizer... Vou perguntar para a ciência, viu? O que eu quero dizer é o seguinte... Tem um amigo meu, um tanto quanto radical, que fala que a felicidade é química, viu, professor? Então, eu acredito bastante nisso. Não acredito que a felicidade dependa somente da parte financeira, tá? Eu acredito que cada um busca a felicidade naquilo que está mais perto dele, tá? E tem pessoas que nem sabem quem é o presidente do Brasil hoje e continua feliz. Não é o Lula? Bom, eu acho que é o Lula ainda, não, mas... mas agora, voltando naquela parte lá, da provável, talvez o Edmo queria que eu desse assim a receita para receita para envelhecer bem, né? E por que as pessoas que chegam até lá não estão tão bem, né? Então, o ser humano preocupa muito em estar bem naquele momento.
tem muitas coisas que o afetam até chegar à velhice que poderiam ser prevenidas, né? Mudar o hábito de vida é uma das coisas mais difíceis que tem. E frequentemente isso é necessário. Alguém que tenha, por exemplo, hipertensão arterial, né, precisa diminuir o consumo de sódio, de sal, né? Alguém que tem algum problema de colesterol precisa ficar com uma dieta mais restrita, né? Alguém que fuma deveria parar de fumar. Alguém que tem diabetes deveria fazer uma dieta mais adequada. Prática de exercício físico, diminuição de estresse. E isso tudo vai acumulando para chegar no nível de comorbidades, de doenças no futuro. Mas isso deveria ser prevenido lá no início. Agora, depois que deteriorou-se tudo, fica muito mais difícil de resolver. Para manter isso lá na frente, né? Então, a receita, ela precisa ser iniciada lá no começo. A gente pode melhorar as coisas depois, na velhice mesmo, facilitar com que essa pessoa conviva melhor com essa doença, mas mesmo assim ainda precisa de mudança de hábitos de vida. Ô João, vou pingar a bola e deixar o Calixto fazer o gol. Calixto, mas aí tem que viver à margem da política do país hoje para você ser feliz lá na frente? Eu acho que você tem que participar. Um dos grandes problemas do idoso é a falta de participação. E, por consequência, é a falta de educação que o professor falou, que vem lá do fundamental, do ensino médio. Eu conheço idosos super felizes, que moram na zona rural, não sabe quem é o presidente mesmo, não sabe quem é o governador, não sabe quem é a inflação, e vive com um salário mínimo e guarda dinheiro. Então, Calixto, deixa eu só emendar então, uma pitada aqui. Ele é um camponês. Ignorância traz felicidade ou ajuda no componente da felicidade? Porque tem um pouco esse mito, né? Esse tabu. A pessoa, quanto menos souber, mais feliz ela pode ser. Dentro dessa ilusão, claro. Eu constatei isso. Lá na minha região de Altinópolis, na zona rural, tinha um cidadão, eu até fiz um conto, tinha um bigode, ele fantasiava, contava histórias, algumas mentiras, e ele morreu de velhice mesmo, tomava uma garrafa de pinga por dia. Acho que ele nunca foi no médico para medir a pressão arterial. Os filhos, que ele teve 12 filhos, ele tirava do grupo escolar, no fundamental. Primeiro só fazia... E ele viveu, assim, era uma pessoa sorridente, alegre, assim, totalmente ignorante, mas aquilo que podia, é uma pessoa que a gente podia dizer que era feliz. Aqui no Brasil, quando Cristóvão fez uma PEC, a busca da suprema felicidade, ele foi ironizado. O Maduro, lá na Venezuela, fez um ministério para... Mas o Maduro só ficou Maduro depois que o Chaves morreu, né? Foi. Só que lá tem o vice-ministério da felicidade. Então, a felicidade suprema é um assunto em voga no momento e no mundo, né? A busca desse bem-estar, dessa felicidade. Mas a professora Beatriz, eu queria que ela falasse sobre isso que o João perguntou também, sobre essa ignorância. Quer dizer, você está alheio a determinadas mazelas, pobrezas, desmandos, enfim. Isso pode trazer felicidade, professor? Porque é claro, né, professora, que tem o conceito também de cidadania, evidentemente, né? Quanto mais ignorante, teoricamente, menos cidadão, né? Menos participativo, menos questionador. Só que, por outro lado, é uma blindagem, né? A pessoa, quanto menos contato com coisas negativas e ruins ela tiver, talvez ela se preserve e se poupe um pouco mais de sabores aí, né, professor? A gente tem dados seguinte, por exemplo, o nível de felicidade de um cidadão de um país, talvez de terceiro mundo, seja o mesmo de um cidadão de um país de primeiro mundo, talvez lá da Europa, né? Tipo Dinamarca, que é o primeiro país, o país mais feliz do mundo. Por que isso? Porque a gente tem um limiar de felicidade, né? Se eu ganho
R$300 por mês e eu passo a ganhar 700, o meu limiar de felicidade ele vai aumentar. Se eu fizer um teste antes e depois, ele vai aumentar. Ou seja, dinheiro traz felicidade. O conforto, a boa alimentação, quando eu tenho as minhas necessidades básicas, né, satisfeitas, até eu ter minhas necessidades básicas satisfeitas, a minha felicidade vai aumentando. Assim que eu tiver as minhas necessidades básicas satisfeitas, ela não vai mais aumentar tanto se você me der mais R$300. Entendeu? Tanto que tem pesquisas feitas com os ganhadores das loterias. Mas deixa eu só fazer uma observação. Então, político não é feliz. Porque nunca está feliz, porque chega a um limiar, mas político sempre está com corrupção, é cada vez mais e mais e mais, quer dizer, ele não é feliz. É uma ambição que eu não entendo. Porque eu falei, vai comer pedra? Então. Porque você chega num tempo que você deve viver de acordo com as suas possibilidades. Agora, também, Edmo, há essa generalização de que todo político é corrupto, não é tão bem assim. Eu acho que político no Brasil está marcado, está decadente. Políticos muito sérios aqui. Mas ainda eu conheço. Eu conheço gente boa. Professor, mas o que a professora Beatriz falou foram de pessoas normais, né? As pessoas normais têm um limiar. Aí é isso que ela quis dizer, entendeu? Eu imagino que sim. Mas aí é o desejo, né, professora, também, não é? Eu quero mais, agora, eu desejo mais. Eu acho que também nós vivemos hoje esse neoliberalismo, que é uma fórmula de não trazer felicidade. Porque nós temos uma competição, eu me lembro, meu filho fez, a gente com muita dificuldade, pagou as melhores escolas particulares. Quando estava numa escola confessional, era identificado, ele sabia o nome. Quando foi para essas escolas que é baseada no marketing, a pessoa é adestrada, treinada para o vestibular, ele entrou naquele ritmo de competição, de tênis, de moda. Hoje, felizmente, ele voltou ao estado normal. Mas esse neoliberalismo estimula a competição e o consumismo. Eu acho que isso é uma prática que não traz felicidade. Tanto que nesses países que estão incluindo, né, a felicidade interna bruta como um auxiliar para o PIB, né, muitos deles as propagandas são proibidas. Por exemplo, naquele país lá da Ásia, o Butão, eles não têm propaganda lá. Porque eles fazem pesquisas em diversos países, é muito comum isso, mostrar, depois de uma propaganda, passa uma propaganda de modelos lindas desfilando, aí depois entrevista as mulheres. O nível de felicidade delas cai muito depois que elas assistiram aquela propaganda. Também, se põe aquelas mulheres lindas lá, qualquer uma entra em depressão. Essa questão do consumismo, né, vai mostrar para a pessoa, nossa, você precisa ter isso, mas você não pode ter isso. Lógico que eu vou ficar triste. Não é? E a indústria da criação de necessidades, né? A gente não tem necessidades hoje, vive bem sem um monte de coisa, de repente aquilo passa a ser algo indispensável para a minha vida, tanto quanto oxigênio. Mas que é isso? Eu vivia bem sem isso até ontem. Por que agora isso é indispensável? Tem um amigo professor de português. Tem isso, professor? Ele conta a história do Sócrates filósofo, que levaram o Sócrates no mercado da antiguidade, hoje seria os nossos shoppings. Ele falou, que bom que vocês me trouxeram aqui para ver o tanto de coisa que eu não preciso para viver. Eu vou no shopping e falo para minha mulher, eu comprei um tablet, uma geladeira, comprei um punhado de coisas na minha cabeça, né? Então, porque se você deixar, quando você abandona o impulso e deixa com essa propaganda de lado, você sobrevive muito bem sem essa... Professor Júlio, o senhor estava dizendo com relação ao desabafo do idoso ou da pessoa considerada de terceira idade, né? Eu acho que essas plaquinhas de shopping já tinha que mudar. 60 anos é pouco, já tinha que aumentar para 70, né? Porque 60 anos está todo mundo trabalhando na ativa inteiro, enfim. Mas o senhor estava falando sobre o desabafo, né? A pessoa chegar lá para desabafar já é um bem enorme, o senhor sente isso, a pessoa saindo do consultório. Mas e os medos, as angústias e as depressões? Isso é que eu queria saber do senhor. Então, até de desabafar sobre isso,
né, já eles se sentem melhor com relação a isso. Né? Então, assim, isso existe, é natural que existe. Num país como o nosso, que tem uma dificuldade em permitir, em fazer com que todas as pessoas vivem com segurança, com saúde, é claro que esses medos, essas angústias, essa dificuldade de pensar no futuro como que seria, né, isso existe. O que eu quero dizer é que tem muitas pessoas que não conseguem conversar com outras pessoas ali no domicílio mesmo, não tem ninguém para ouvi-la, né? E só o fato de desabafar, de conversar, de ter alguém para ouvir, né, isso já melhora bastante. É claro que nós vamos tratar dos outros problemas também, mas dedicar tempo para ouvir, às vezes, muitas vezes, é isso que a pessoa está precisando. Aliás, a gente pode então entender que como causa emocional, que é o desabafo, que é o falar, nossa psicanalista aqui, talvez seja o primeiro tratamento de quem chega lá para tratar com relação à terceira idade. Aí nós vamos ver os índices de colesterol, nós vamos ver o resto tudo, mas o senhor acha isso muito importante e pertinente lá de quem chega lá? Eu acho tão importante quanto ver a parte de física, né? Ver essa parte emocional. Tá. A saúde mental e a saúde física não podem ser separadas, né? Sim. Uma tem uma influência muito grande sobre a outra. Sem dúvida. Eu vou chamar o nosso último intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta com o nosso programa. Até já. Uma das maiores redes de spa do Brasil, o Buda Spa, localizado no Shopping Santa Úrsula, possui uma área de 180 metros quadrados, com 8 salas no total, sendo 2 de ofurô. Especializado em terapias de bem-estar, beleza e relaxamento com práticas e ornamentação orientais, o Buda Spa oferece uma variedade de tratamentos que têm o objetivo de aliviar o estresse, promover a saúde e o equilíbrio. O espaço ainda reúne alguns atrativos, como Day Spa individual e para casal, com tratamentos que podem variar de 3 a 5 horas, Party Day Spa para alimentação e área de atendimentos Zen Fest. Buda Spa, onde você revigora suas energias. Ligue 3931-4101. Agora você junta a fome com a vontade de beber. Novo Pinguim Grill no Shopping Santa Úrsula. Todos os cortes especiais de carnes do Barbacoa e o chopp do Pinguim num só lugar. Chopp do Pinguim e as carnes do Barbacoa no mesmo lugar. Imperdível. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. Eu queria falar aqui do Shopping Santa Úrsula. O Shopping Santa Úrsula, que é o shopping mais charmoso de Ribeirão Preto. Eu adoro o Shopping Santa Úrsula. E que começa o ano, o Shopping Santa Úrsula começa esse ano com 7 novas operações dentro do shopping. Que é a Shoulder, que é moda feminina, assim, de primeira linha. Tem lá no Santa Úrsula, tem no Ribeirão Shopping, mas é uma das novas lojas. A Stroke, que é a Ering Kids, Oil e Vinegar, a Mafic, a American Flex, que é uma loja conceito da American Flex, é a terceira loja conceito no Brasil. É um início de trabalho que a American Flex está começando no Brasil. E a Ouse Use, que é uma loja extremamente moderna, para as pessoas mais modernas, e enfim. Então, quando você puder, dê uma passadinha lá no Shopping Santa Úrsula para ver essas novas lojas. E vocês vão ganhar aqui um presentinho do programa, lá no Shopping Santa Úrsula. É o shopping que eu frequento. Ah, é? Que legal. Lá,
as pessoas são bem tratadas, de qualquer faixa. Né? Inclusive agora o Shopping Santa Úrsula permite pequenos cães. Para quem tem pequenos cães, pode passear no shopping com seu pequeno cachorrinho. Mas aqui tem 3 brindes legais para vocês curtirem lá, que são 6 chopp no Pinguim. O Pinguim, que é o Pinguim Grill lá do Santa Úrsula, porque ele, você está vendo imagens aí, é o que tem os cortes de carnes do Barbacoa. São cortes de carne selecionadíssimos, aqueles, assim, você não encontra em lugar nenhum, porque eles são muito especiais. Quem gosta de comer uma costeleta de cordeiro, um bife de tira, salmão ou galeto, galetinho, né, que é bem novinho, só tem aquele corte de carne do Barbacoa e é no Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula. Tem aqui, no piso térreo tem o Doc Café, para tomar um café e comer uma fatia de bolo. E no terceiro andar tem a Ice by Nice, para tomar um Nice Sundae com 2 bolas de sorvete, de sabores, todo completo, etc. e tal. Então tá aqui, isso traz felicidade, né? Obrigada. Eu, por exemplo, só o Doc Café já me ajuda muito. Já ajuda, Calixto? E eu queria mostrar aqui o livro do professor Zé Aparecido. Muito obrigado. Zé Aparecido, ele é um grande amigo e ele me pauta aqui vários programas. Como Ser Feliz, a Beatriz trouxe pra gente. Mas não é autoajuda, não. Né? Não, não é Paulo Coelho, porque quando você vê esse livro aqui... Porque o Zé Aparecido... não tem nada a ver com autoajuda, muito pelo contrário. É um super pesquisador, cientista. E aí eu venho a pergunta para a Beatriz. O sorvete, essas coisinhas crocantes, o cafezinho com uma fatia de bolo. E depois, especialmente se você for no Buda Spa, lá do Shopping Santa Úrsula, que o Buda Spa ali no piso, onde tem o Luminous feminino, você tem tratamentos corporais e faciais fantásticos. Massagens, todos os tipos de massagens, ayurvédica, com pedras quentes, tratamentos para casais, o Day Spa, que você fica lá 5 horas, com vários tipos de tratamento, relaxando, com alimentação. O Buda Spa é um lugar super especial no Shopping Santa Úrsula. Depois de tudo isso, dá para melhorar a estima, dá para melhorar o astral, professora? Então, Edmo, se o básico estiver sob controle, se eu não estiver com dor, né, se eu não estiver com muita fome, né, eu vou aproveitar bastante o spa. Né? Agora, se eu tiver que essas necessidades não foram satisfeitas, aí não tem jeito. Né? Então, por isso que seu programa hoje está falando dessa implementação aí das políticas públicas, que quando as pessoas elas vão ter esse nível de exigência quando as exigências mais prementes, né, mais básicas, forem satisfeitas. Né? Então, assim, o que nós podemos pensar a esse respeito? Como eu estava conversando com o professor Calixto, abrir esse diálogo entre os legisladores, né, e os cientistas, os pesquisadores que estão oferecendo os dados, mostrando o que a população precisa, porque esse bem-estar subjetivo, como o professor Júlio frisou, ele é subjetivo. Eu é que digo o que é que me faz feliz. Não adianta perguntar para outra pessoa. Cada pessoa tem que dizer o que que na minha vida faria sentido, me faria viver melhor. E quando eu fico sabendo o que é que as pessoas precisam, eu vou num bairro de Ribeirão Preto. Às vezes eu acho que naquele bairro precisa de um supermercado para eles. Eu vou lá e pergunto, o que precisa aqui? Eles falam, não, que precisa de um campo de futebol. A gente vai ser mais feliz se tiver um campo de futebol aqui para as nossas crianças poderem praticar esporte, para a gente poder reunir os grupos, é aquilo. Então, respeitando-se, né, essa individualidade das pessoas, é que nós vamos chegar lá no final a oferecer uma qualidade de vida melhor para essas pessoas. Pode ser que isso que a professora está falando seja um pouco difícil, né? Porque se os políticos ouvirem os cientistas, antropólogos, etc. e tal, vai ter que mudar tudo. Aí você vai prejudicar muita gente. Você entrou numa parte muito importante. Eu fui constituinte estadual. E por acaso eu acompanhei um pouco da Constituinte Federal. Não havia assessoria técnica. Que você falou, os antropólogos, os cientistas, os doutores, eles não são ouvidos.
É tudo feito ao sabor do improviso. É tudo feito ao sabor dos interesses, Calixto. Principalmente dos interesses. O sabor dos interesses. Das grandes corporações, aqueles que se organizaram, o Ministério Público, por exemplo, ele se organizou e conseguiu se transformar no quarto poder. Eu já desconfiava disso, agora com o senhor tendo... Não, é verdade. É feito em cima da perna. Eu conversei com o Fernando Henrique, na época, era senador, falei, precisa limitar salário de político, porque lá em Minas um deputado ganhava mais do que um deputado federal. Ele falou, não, cada um se... O senhor dando esse testemunho como ex-constituinte... Então reforça os meus pensamentos esse problema de queimadas eu abordei, ele foi ignorado na comissão de sistematização. Então, falta esse Calixto, falta projeto. Não tem projeto. Conteúdo. Não estudam aquilo. Aqueles que conhecem, não pesquisam. Que conhecem. E nós temos grandes pesquisadores, né? Eu me lembro que na Assembleia, não dá para você colocar os assessores todos no gabinete, porque é tanta gente que você tem, que por acaso eu fui líder, então são funcionários da liderança. Então se você colocar numa sala, não cabem. E às vezes, não raro, eu via lá anunciado, precisa de datilógrafo, não é redator. Então há dificuldades de escrever uma carta, um ofício. Quem se lembrar, professor Júlio, uma imagem que fica na minha mente, na minha memória, e que tudo que o Calixto está falando para mim é a maior verdade do mundo, sem nenhuma informação, apenas com aquela imagem, foi quando Ulisses Guimarães, em 1988, levantou, aqui está a Constituição Brasileira, você via aquele homem nervoso, nervoso, contrariando um monte de gente, e ele botou aquilo para cima e vão engolir essa Constituição, porque provavelmente devia ter não só pressões da sociedade financeira interessada, mas também de cientistas e técnicos, que aquilo ali mostrava que tinha muita coisa errada. E que nós estamos em 2014 e continua errado até hoje, porque as reformas não são apenas ajustes de época, e sim erros extremamente pertinentes, a falta de informação e de tecnocratas para poder dar subsídio aos políticos daquela época. Você vê, agora... Mas ele nervoso com aquele negócio. O presidente do STF pediu informação ao governo do Rio se havia condições nas penitenciárias de receber o Roberto Jefferson, que foi um dos protagonistas do Mensalão. Então, o ministro do Supremo Federal, não sabe, não tem ideia de como são os cárceres do Brasil. Esse problema levantou uma questão super importante. Bom, mas aí não lê jornal, não ouve rádio, não vê televisão, o básico, que é o se informa pelo básico. Prisional brasileiro. Ele, como juiz ela é professora Supremo, também na Faculdade de Direito, a doutora Beatriz. Eu vejo lá, tem aluno que o professor dele são os programas policiais. O sujeito chega a defender pena de morte. Você me desculpa, só que essa atitude do ministro Joaquim Barbosa é extremamente política. Ela não é uma atitude técnica. Porque a pressão de alguns colegas lá no Supremo, ele, como a mulher de César não basta ser correta, tem que parecer correta, ele está tendo que tomar medidas com zelo e cuidado. Porque ele está sendo muito visado. Lógico, né? ele tá numa pressão negativa também. A população muito positiva, ele está numa negativa. Edmo, eu posso voltar um pouquinho para a questão da saúde, da ciência? Isso que eu ia perguntar para o professor Júlio. Eu queria só emendar uma questão aqui. O professor Júlio falou do envelhecimento com convívio social, com amizade, até para a questão cognitiva, de memória e tudo mais. Queria ouvir da professora e do professor. Recentemente, conversando com um neurologista, por uma questão pessoal, familiar, um problema interno que não vem ao caso, e esse neurologista aqui de Ribeirão Preto falou o seguinte: olha, uma das grandes fronteiras, um dos grandes desafios da medicina moderna e futura é a fronteira do cérebro, que ainda é, entre aspas, uma caixa preta, e que estamos tendo mais longevidade, expectativa de vida maior,
porém o cérebro ainda é um mistério, o quanto ele aguentaria de vida decente, saudável, plena, que você consiga ir a um cinema, ler um livro e absorver conteúdo e memorização e tudo mais, seja do passado mais passado, seja do passado mais presente ou mais recente. Como é que a ciência, a saúde está se preparando para isso, para que o nosso cérebro, porque de repente a caixa aguenta 90 anos de idade, agora, e o funcionamento cerebral, qual é essa... Eu queria pedir para o professor Júlio começar para terminar com a Beatriz por motivos que eu falo. Olha, o cérebro, não só o cérebro, mas eu acho que todos os órgãos do corpo, ele tem um limite, né? Se a gente analisar especificamente o cérebro, pessoas de 85 anos, se a gente pegasse 100 pessoas aleatoriamente de 85 anos, cerca de 33, 35 deles teriam um diagnóstico de doença de Alzheimer, que é alguma coisa que afeta diretamente o cérebro. Mas nós estamos falando de outras pessoas, 65 pessoas que estão intactas com relação ao cérebro, tá? Então, é claro que o envelhecimento vai impactar em limitações, tá? Isso tudo vai ter um limite. Eu costumo dizer, por exemplo, que, olha, se a pessoa viveu tempo suficiente para todos vão ter, por exemplo, diabetes. Todos vão ter, em algum momento, e volto a dizer, se viveu o suficiente para isso. Algum problema de insuficiência cardíaca, colesterol, problema de rarefação óssea, de osteoporose, tá? Então, isso é uma verdade. E o tratamento, por exemplo, da doença de Alzheimer não evoluiu da mesma forma que evoluiu, por exemplo, o diagnóstico, né? Então, realmente é uma caixa ainda a ser mais aberta e mais diagnosticada, mais observada e entendermos melhor isso daí, né? Eu queria, acho que está no fim do programa, eu queria deixar uma mensagem em termos de felicidade. Eu acho que alguma coisa que quase todo mundo consegue fazer, né? Eu digo quase todo mundo, é porque alguma parte da população, os que têm algum tipo de limitação física, por exemplo, o que melhoraria isso daí seria atividade física, né? A atividade física, cientificamente, está documentado que produz uma substância no organismo da parte química chamada endorfina. A endorfina melhora inclusive depressão, e depressão está na contramão da felicidade, tá? Então, faça atividade física. Antes disso, procure o seu médico para ver qual tipo de atividade física que você deve fazer. Professora, faltam 4 minutos para a gente caminhar, porque é muito importante a sua opinião. Como ele falou do cérebro, né? O cérebro, ele tem que ser alimentado, digamos assim, né? Não só com cuidados químicos, né? Com a saúde física mesmo, que vai sustentar esse cérebro, mas com ideias boas, pensamentos bons, né? Bons relacionamentos sociais. Então, existem estudos que mostram que as pessoas que são mais felizes vivem mais, trabalham melhor, são mais bem remuneradas, porque como elas são felizes, elas desenvolvem um trabalho de uma forma muito melhor, mais eficiente, então elas são mais benquistas e mais bem remuneradas, ficam casadas mais tempo, se preocupam ou se dedicam mais à saúde própria, né? Fazem exercícios físicos, são engajadas, né? no cuidado da própria saúde. Então, assim, é extremamente importante essa conscientização mesmo, né? da população, para que ela tenha uma atitude mais ativa, né? Não que muitas pessoas pensam, eu vou no médico, o médico vai resolver meus problemas, eu vou ficar aqui sentada o dia inteiro, não vou me alimentar bem, e depois eu vou lá e ele resolve, ele me dá remédio, né? E a atitude não tem que ser... Eu desabafo com o professor Júlio e melhoro. Não é por aí,
né? Essa educação para se envelhecer bem, para ser mais feliz na velhice, deveria começar, eu não sei por que idade, mas nas minhas contas, quando fizer 30 anos já tem que começar a poupar para a velhice, a frequentar o geriatra, ver o que eu já comecei a perder coisas, não é, professor? É um caminho já a ser construído, é isso, professora? A gente tem que construir, pavimentar esse... É um trabalho, né, a ser feito, que infelizmente nós não somos assim, muito incentivados, porque nós somos, na nossa sociedade atual, a gente é incentivado a negar a velhice. Hoje quem que faz sucesso? Os jovens. Né? São os cantores que fazem sucesso, tudo jovem, você não vê um cantor mais idoso fazendo muito sucesso nas paradas musicais, né? Então essa idade, o Roberto ele é ao concurso, mas assim, na nossa sociedade, essa imagem da juventude, da eterna juventude, ela é muito trabalhada. Eu tenho um filho adolescente, outro dia ele me falou assim, acho que você deveria falar sobre os mitos da modernidade. Eu falei, quais são? Dos vampiros, porque eles não envelhecem. Estão sempre jovens, sempre lindos, sempre namorando, do Harry Potter, porque é tudo mágico, é tudo jovem. Então, o que está fazendo sucesso atualmente, né, é essa imagem de juventude. E os velhos são os vilões, né, inclusive. Nós terminamos o programa e o tempo é fundamental, mas o que está fazendo sucesso hoje é o Félix. Eu queria agradecer a atenção de vocês, a participação do João, da Beatriz, obrigado, do professor Moriguchi. Espero que você tenha gostado de ouvir um pouco sobre felicidade, conselhos, né, que você teve aqui dos 3 ou dos 4 técnicos e que puderam nos subsidiar. E semana que vem a gente está de volta com mais um diálogo comigo, Edmo Bernardes, aqui no canal 20 da NET Ribeirão e Sertãozinho. Tenham todos uma boa noite.